Olá! Há alguns escritores que têm uma vida completamente excepcional, que parece saída de um romance. Já falei aqui no canal da biografia do russo Dostoiévski, que se você não conhece a vida, vale a pena, vou deixar o vídeo aqui na descrição. E hoje nós vamos falar de um escritor que também parece ter saído de um romance, que é o francês Honoré de Balzac. Bem, o Balzac, ele nasceu na cidade de Tours, na França, 1799. Filho de um modesto funcionário público, desde cedo Balzac já tinha ambição precoce pela literatura e por viver em uma vida de dinheiro, uma vida aristocrática. Como seu nome de nascença era Honoré Balzac, e ele considerava esse nome muito plebeu, então ainda muito jovem, ele muda o seu nome para Honoré de Balzac. Balzac formou-se em Direito, em Paris, chegou a fazer ali alguns estágios na área do direito, mas logo ele percebeu que não era a carreira que ele queria seguir. Entretanto, essa experiência com o direito e com a problemática justiça francesa daquela época, o Balzac vai utilizar em vários dos seus romances, né? A gente consegue, lendo os romances, a gente consegue perceber que ele tem um conhecimento de direito, da justiça. Decidido a se tornar então um escritor famoso, morando sozinho em um sótão e vivendo apenas de uma pequena mesada que o seu pai lhe mandava, primeiro o Balzac ele quis estudar os grandes escritores da sua língua, da língua francesa. Então ele estudou bastante Molière, Rousseau, Beaumarchais, que eram ali, que estavam entre os seus escritores preferidos, para só depois então começar a escrever. A sua primeira tragédia, chamada de Cromwell, escrita em 1820, foi submetida a diversos críticos que a detestaram. Um importante professor do Collège de France chegou a dizer o seguinte, abre aspas, o autor podia tentar a sorte em qualquer área, exceto na da literatura, fecha aspas. Entretanto, nada disso abateu Balzac, que continuou escrevendo, principalmente romances bem sentimentais, que era o que vendia bem na época, porque ele precisava se utilizar desse dinheiro para se sustentar, porque o pai dele havia cortado a mesada dele. Só que todos esses romances bem sentimentais, ele não vai assinar como Balzac, ele vai usar pseudônimos. Em 1822, ele começa seu primeiro longo relacionamento com uma mulher casada. Ele vai ter outros, tá? E essa mulher casada, ela era 22 anos mais velha do que ele, chamada Senhora de Berny. E que ele vai apelidar de Diletta. Então, quando você ouvir alguma coisa sobre Diletta, é essa amante. Mesmo sem acabar esse primeiro caso, o Balzac ele começa um segundo relacionamento com a duquesa d'Abrantes, que também era 15 anos mais velha do que o escritor. Olha como ele gostava de mulher mais velha. E que essa duquesa, ela era muito culta, então ela vai ajudar o jovem Balzac, falando de revolução, falando de império, ela vai instruí-lo, tá? Ela tem esse papel na vida dele. A sua obra chamada Os Chouans e publicada em 1829 vai ser a primeira que ele vai assinar com seu nome verdadeiro, Honoré de Balzac, tá?
Também vai ser a primeira obra que ele abandona aquele sentimentalismo e vai ser uma obra de observação social. Então ele fez a transição do romantismo para o realismo. Por isso que a gente considera Balzac um dos pais do realismo, não apenas francês, mas mundial. Os Chouans fez um enorme sucesso. Balzac ganhou dinheiro e lembra que eu falei que ele queria ser um pouco aristocrático? Então, assim, ele tem, com esse dinheiro que ele ganha dessa obra, ele tem uma vida bem dispendiosa, tá? A partir de 1833, ele está decidido que com suas obras literárias, ele também vai ser um historiador da sociedade da sua época. Então, ele decidiu que sua missão de vida seria escrever uma série de livros chamados A Comédia Humana, composta por inúmeros volumes. Seu objetivo era mostrar como as pessoas das mais variadas classes sociais elas se comportavam. E ele focava especialmente em dois grandes motores da humanidade: dinheiro, 1, ambição, 2. Então, ele foi uma verdadeira força da literatura, o Balzac. Não apenas ele escrevia livros, mas ele tentou mapear toda a sociedade francesa do seu tempo. Um de seus livros mais famosos, né, que todo mundo já ouviu falar, A Mulher de 30 Anos, vai mostrar uma faceta completamente nova de uma mulher mais velha. A gente não pode, né, se esquecer que na época do Balzac, a mulher de 30 anos, ela já era considerada uma velha, tá? E como velha, ela não tinha mais direito a aventuras amorosas. Então, quando o romance A Mulher de 30 Anos foi escrito, não se pensava de jeito nenhum que ela pudesse passar pelo processo da paixão. E isso, a sociedade daquela época achava que era um privilégio dado apenas às mais jovens, as moças em idade para se casar, algo entre 15 e 20 anos. Entretanto, Balzac, que já tinha tido experiências com mulheres muito mais velhas do que ele, né? Ele acreditava que a mulher ela podia ser muito mais interessante e poderia sim viver um grande amor como a mulher mais velha, né? Como a sua protagonista do romance. A mulher de 30 anos. E a partir daí, da publicação deste romance, que o termo balzaquiana, que a gente usa até hoje, se popularizou. Em vídeo aqui no canal eu tenho A Mulher de 30 Anos, eu também vou deixar o link na descrição, mas esse termo balzaquiana era então para mulheres mais velhas. Hoje eu percebo que tem gente que usa para mulher de 30, 40, 50, tá? Mas vem de Balzac. Então, Balzac não tinha uma rotina completamente normal, era uma rotina insana. Ele ficou famoso, então, não apenas pela sua obra, mas pela disciplina da sua escrita, que era quase torturante. Ele costumava, gente, dormir às 18 horas e acordar à meia-noite. Aí então ele trabalhava por 15, por 18 horas seguidas, parando apenas para comer ou, sei lá, para tomar banho. Então, para aguentar esse ritmo, ele bebia quantidades enormes de café preto. Estima-se, né, os biógrafos de Balzac estimam que ele bebia cerca de 50 xícaras de café por dia. Então, gente, claro, ele era completamente viciado em café. Além disso, de já trabalhar nesse horário maluco, ele também era muito supersticioso. Ele gostava de escrever
usando um hábito de monge branco para se sentir em uma missão espiritual de criação. Olha que loucura, tá? As superstições de Balzac, elas chegavam a tal ponto que reza a lenda que ele evitava apertar as mãos das pessoas para não gastar a sua energia criativa. Ele achava que na mão a energia ia embora, que ele tinha um fluido vital que a outra pessoa podia, no aperto de mão, se apoderar. Olha que loucura, tá? Apesar de ser um escritor de sucesso, Balzac ele era um eterno devedor e estava sempre fugindo de seus credores, de seus cobradores. Ele era, gente, péssimo com dinheiro e vivia investindo em negócios muito malucos que, claro, davam errado. Ele não tinha nenhuma experiência, mas ele tentou abrir uma editora que faliu, tentou ser dono de uma gráfica que também faliu, tentou até minerar prata em minas romanas que foram abandonadas na Sardenha, tá? Então ele não tinha limite. E obviamente também como minerador de prata, essa atividade também não deu certo, tá? Então, o que acontecia? Ele ia nessas investidas de dinheiro, ele ia contraindo mais dívidas. Muitas vezes ele escrevia desesperadamente apenas para pagar as dívidas dessas aventuras financeiras. Muito parecido com Dostoiévski, que era viciado em jogo e também tinha que escrever para pagar as dívidas de jogo. Durante anos, o Balzac ele trocou cartas apaixonadas com uma condessa polonesa chamada Eveline Hanska, se eu não estiver enganada, que também era escritora e que ele havia conhecido em 1833. Quando as cartas começaram, a Eveline, ela ainda era casada com um conde muito rico e esse conde ele era 20 anos mais velho do que ela. Só quando seu marido morre é que ela começa então a se encontrar com Balzac. E por que ela não se casa com Balzac? Porque ela tinha medo que o regime czarista, era a época dos czares, tá? Lhe retirasse os bens se ela se casasse com um estrangeiro. Os dois chegaram a viajar juntos, mas eles só foram se casar em 1850, apenas 5 meses antes do Balzac morrer. Gravemente doente, o Balzac morreu aos 51 anos, muito novo, em 1850, cheio de dívidas e exausto de tanto trabalhar. O Balzac, ele acreditava tanto na sua escrita, nos seus personagens, que no seu leito de morte, reza a lenda, que ele chamou por Horace Bianchot, que era um médico fictício que ele mesmo havia criado para um dos seus romances. E ele acreditava então que o personagem era o único que poderia salvá-lo. Honoré de Balzac deixou mais de 90 obras terminadas e centenas de personagens que parecem tão reais que influenciaram quase todos os escritores que vieram depois dele, né? Desde Dostoiévski a Oscar Wilde, tá? Então suas principais, vamos entender quais eram as principais marcas literárias do Balzac. Então eram a observação psicológica profunda, né, das pessoas e da sociedade, descrições detalhadas e o uso de personagens
que se repetem em diferentes obras, como se nós estivéssemos acompanhando, né? A ideia de série, né? Da gente acompanhar um personagem por vários romances. É isso, fiz bem breve, porque nós estamos no YouTube. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. Se você quiser que eu faça a biografia de outro escritor, por favor, me escreva, comente, e você acha todas as biografias na playlist Quem Foi. Obrigada, se possível deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!